aqui está o mais interessante. Primeiro, vocês se lembram de lugares memoráveis. Segundo, ele transmite para essa liderança. E homens fiéis transmitiam a palavra, chegando perfeitamente. Terceiro, ele vai contar a história. Escute bem, Josué faz o seguinte: ele reconta a história para o povo. Esse povo aqui, irmão, era teimoso. Esse povo aqui era desobediente. Esse povo aqui não obedecia. Josué não faz outra coisa, ele só vai recontar a história. Olha aí, se você analisar, como é que ele recomeça a história? Ele diz: os nossos pais eram idólatras. Abraão era idólatra. Os pais de Abraão eram idólatra. Os pais de Abraão eram idólatra. Terá. Eles viviam na idolatria. Aí Deus nos tirou de lá. Escutem bem como isso aqui é interessante. Eu vou começar uma história, mas ele vai começar uma história. E ele vai contar a história que Deus vinha fazendo. Ele vai tirar alguém desse ambiente da idolatria. Quando você lê Deuteronômio 4:6, você vai ver isso claramente. Ele tira Abraão do meio de uma família idólatra, e Abraão passa a adorar a Deus. E Deus começa a história. Diga isso comigo, só para despertar. Deus começa a história na terra com um homem. Deus não começa com anjos. Deus não começa com serafins. Deus não começa com exército. Deus começa com quem? Com um homem. Como era o nome desse homem? Vamos lá, diga bem forte. Como era o nome desse homem? Aí ele começa dizendo: olha, Deus tirou esse homem do meio de uma idolatria, e ele transformou esse homem em um perfume que o seu cheiro haveria de se alastrar sobre a face da terra. Abraão. Por onde Abraão andava, aonde Abraão pisava, ele só carregava bênçãos. Na casa de Abraão, quem se lembra quantos moradores tinham? Quem se lembra? 318 na casa dele. Você não vê uma pessoa falando de problema da casa de Abraão. Ele tinha temor de Deus, e vocês leram aqui, ele sabia ordenar a sua casa. Quando você vê o problema, vem da parte da Sara, porque ela dá em consentimento com Abraão, dá Agar, aí vem um pequeno problema. Mas mesmo ali, a Sara na mesma hora cortou o problema. Ela disse: essa mulher e o filho não pode coabitar aqui junto conosco. Aí Deus disse para Abraão: ela está certa, manda embora. E mandou embora. Agora preste bem atenção. Deus começa uma história, mas Deus não começa a história com um homem de vida bagunçada. Deus começa a história com um homem que quer comunhão com Deus. E só para vocês terem uma ideia, se você quer ser usado por Deus, eu falo aqui com você nesta manhã. Se você quer que Deus faça uma história através de você, seja crente de verdade. Porque Deus não usa safado, meus irmãos. Deus não usa moleque. Deus não usa cabrinha rei falso. Deus não usa homem de duas palavras. Deus chamou Abraão depois do episódio do caso, ele disse no capítulo 17 primeiro: anda na minha presença. Isso é o quê? Perfeito. Quem quer ser usado? Pronto, porque hoje, irmão, a bagaceira está grande. É um bocado dizendo que é usado. É cheio de enrolada, de mentira, de fofoca. E aí é usado. Não, não é Deus te usando, não. É você usando o nome de Deus em vão. Deus só trabalha com quem tem sinceridade. E aqui vocês podem observar. Ele vai começar uma história. E ele começa com Abraão. E é interessante, irmãos, vocês observarem que ele vai mostrando como Deus tirou Abraão. E tudo começa com esse homem. Depois de Abraão, vamos lá, digam comigo, Abraão, a descendência de Abraão, aí se transforma num povo. Ou seja, só existe um povo, quem leu Teoria do Estado sabe muito bem disso. Só existe o povo porque começou com uma família. Primeiro lugar, um homem. Segundo, a família, sua descendência. Terceiro, um povo. Aí Deus começa a história. Agora preste bem atenção.
Tem pessoas, olha aí, acompanhe comigo, coloca aí na tela, irmão, só para eles, eu vou só dar esse detalhe aqui, para que vocês compreendam. Verso 4, isso aqui é muito interessante. Coloca o verso 4, só para os irmãos observarem. Vamos lá, verso 4. Coloca aí na tela. Deu aí? Quem está aí com ele já pode ler. Olha aqui, vamos lá. E a Isaac, vamos lá, leiam aí. E a Isaac dei o quê? Jacó e quem mais? Ó, preste bem atenção. E a Esaú eu dei o quê? Deu o quê? A montanha de... E para possuir. Agora, olha a diferença. Como é que diz ali, naquela vírgulazinha? Vamos lá, bem forte. Aqui. Hã? Não, porém, vamos lá. Como? Porém. Mais uma vez. Vamos lá mais uma vez. Mais uma vez. O que acontece? Esaú recebe herança, mas não recebe chamado. Viram a diferença? Deus estava continuando a história dele na terra, mas ele não vai continuar a história dele através de quem? De Esaú. Por que ele não vai continuar? Vamos, quem se lembra? Vem cá, vem aqui. Ele vai dizer, para não dizer que sou eu não, está lá em Hebreus, mas ele vai citar. Diz. O escritor aos Hebreus diz que ninguém seja profano, como foi Esaú. Trocou a herança, a primogenitura, por um prato de lentilhas. Deus não usa profano. E tem muitos profanos recebendo a herança, porque Deus mandou dar a herança. Mas Deus não dá chamado para quem é profano. Tem famílias grandiosas que têm herança, porque sabem trabalhar, têm dinheiro, têm posse, têm nome, mas não tem chamado de Deus ali naquela casa. Quando à tarde nós chegarmos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De que adianta teu filho ter herança, mas não ter chamado de Deus? De que adianta tua filha ter herança, casa, riqueza, poder, mas não ter chamado? Tem muita gente que tem herança, mas não tem? Porém, quem luta com anjo é Jacó. Quem passa as noites no Jaboque é Jacó. Quem desce para o Egito e vê o cuidado de Deus é Jacó. E aí vai passando essa bênção, porque a família estava na vontade de Deus. Mas Esaú não fica de fora. Ele recebe bênção material, mas não recebe o chamado, porque ele era profano. Como é que está a tua casa? Como é que está teu casamento? Como é que está teu leito? Se você pegar Hebreus 13, 4, está lá. Digno de honra seja o matri e o leito sem mácula. Sem mácula. E ele prossegue: aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, o Senhor destruirá. Se houver na tua cama imoralidade, se houver no teu coração deitado com a tua esposa imoralidade, se houver profanação na tua casa, Deus não chega nela. Os anjos não entraram na casa de Ló. Ele insistia, com muita insistência: entra. Eles disseram: nós vamos passar a noite na praça. Casa aonde tem miséria, o Senhor não quer se hospedar nela. Como está a tua casa? Como estão os teus filhos? A herança vai passando, vai passando, vai passando. Aí observem bem, você tem uma construção histórica aqui nesse texto. E a Bíblia diz, olhem para cá, irmãos, como é interessante. Jacó desceu para o Egito. Vamos lá, que eu já vou encerrar. Ele desceu para o... Quem se lembra quantos anos essa multidão ficou no Egito? O nego velho está por dentro. 430 anos. Mas lá eles eram o quê? Eles eram o quê? Irmão, quantos anos o Brasil tem? O Brasil. Quantos anos de história nós já temos? 500 e... Pronto. E quantos anos eles passaram lá? 400 anos
fora do seu contexto, perde a identidade. Você já pegou o mistério aí, não já? Ele já pegou o mistério aqui. Tem moça da igreja que vai para a faculdade, sai daqui, ou vai para outra, com 3 meses em São Luís, ela perde a identidade dela. Vai para o seminário, aí quando chega lá é assembleiano, com 1 mês, estudando Sproul, estudando outros calvinistas, se tornam calvinistas. Perde a identidade. Vocês me chamaram para falar de família. Eu estou falando. As famílias, irmão, pentecostais, a gente não está sabendo mais nem o que é mais. Quantos anos? Mais 430 anos. Lá eles eram o quê? Escravos. Era para eles terem perdido a história, era para eles terem perdido a promessa, era para eles terem perdido tudo, mas eles estavam lá sabendo que tinha uma promessa que Deus fez para o homem. A igreja está na terra, mas ela tem uma promessa, irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem tem promessa? Só quem tem promessa. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Eu pergunto, Atos 7:22, Moisés formado em toda a ciência do Egito, perdeu a identidade? Não. Nenhum. Então escute bem, como é que a gente faz, pastor, para a nossa família, para os nossos filhos, para a esposa não perder a identidade? Vamos lá, quem sabe aí que eu já falei, o que é para ser feito para não perder a identidade? O que é feito para não perder a identidade? Ei! Inculcar, né? Inculcar. Olha, para tu não perder, o teu filhinho vai crescer, tu também vai morrer, depois teu filho morre, depois a mãe morre, depois o outro morre. Mas para não perder a promessa, inculca no teu filho. Fala ao deitar, ao levantar, ao acordar, no andar, no deitar, no levantar. Enche a boca dele, enche o coração dele, deixa queimar. Fale, e quando ele estiver grande, irmãos, agora vamos lá, vamos observar aqui. Aqui não é historinha de menino, não. Sabe por que não está funcionando bem? Agora eu vou para me fechar. Bota bem aqui na tela, está chegando. Escute, bota aqui na tela. Vou finalizar aqui. Josué, vamos voltar para Josué 24. Eu vou mostrar a diferença de Josué para os discursos de hoje. O pastor, teve um escritor agora que eu li, me fugiu o nome dele, que ele diz assim: antigamente você cantava hinos para as criancinhas, a abelhinha, só que meninozinho, lá no Oriente, com 12 anos ele já sabe mexer com metralhadora. Acabou, não é mais aquelas cantiguinhas não, tu tem que empurrar. É um monumento, é um instrumento pesado. Hoje teu filho tem que saber a Bíblia. Não vai contar historinha para seu filho, não. Olha o boizinho. Olha o boizinho, negócio de boizinho. Olha o diabo que está aí. É assim. Olha o Satanás na universidade. Josué 24. Olha aqui por que funcionava. Bota aí. E eu vou falar uma coisa aqui para professor da escola dominical, teólogo. Olha aqui. Depois reuniu Josué todas as tribos em Israel, em Siquém. Chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais. Agora leem vocês. Aí Josué, aqui, por que o autor colocou essa expressão? Se apresentaram diante de Deus. Sabe por quê? Aqui não é discurso de oratória. Aqui não é mensagem apenas organizada com o perfil da homilética e da hermenêutica. Ele vai contar a história do agir de Deus.
Ele diz: Deus pegou Abraão e tirou o dos caldeus, onde estava a idolatria. Depois desceu para o Egito. E para tirar do Egito ele levanta 2 homens, levanta Moisés e levanta Arão. E depois que ele levanta, Deus quebra tudo no Egito, manda praga, destrói tudo e tira Israel com a mão poderosa e braço estendido. O Deus que nós vem servindo na história é o Deus que mandou uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. O Deus que nós vem servindo na história. Não é discursozinho não, irmão. Agora ele disse. Mas isso aqui era experiencial, não era teórico. Quem fala teórico, aí pronto, professor teórico. Olha, gente, está aqui a lição. Está muito boa essa semana. Tema. Gente, esse conteúdo está muito bom. Eu estava lendo e fazendo ligação dele com o John Piper. Na página 130 do livro dele, A Arte de Viver, ele fala sobre como viver bem. Também o Sproul, vá nessa conversinha. Vá. Não cita a Bíblia não, para tu ver. Agora, a Bíblia citada só presta para quem tem experiência com o dono da Bíblia. Quando Josué abriu a boca e disse: o Deus que tirou Abraão, o Deus que escolheu Jacó. Eita, irmão. O Deus que escolheu José. Ele estava dizendo: com Moisés eu ainda acompanhei Moisés. E eu vi o que Deus fez. Olha, irmão, ele diz assim: eu vi o que Deus fez a Sion e a Og. Eu vi que quando nós chegamos à beira do Jordão, que Moisés não pôde mais, ele disse: agora é contigo. E eu atravessei o Jordão, e a primeira cidade que tomamos foi Jericó. Murada que ninguém entrava, mas nós quebramos Jericó. Olha, irmão, contrataram Balaão para nos amaldiçoar no meio da jornada, mas como era Deus, o projeto era dele, a maldição virou, foi bênção, porque Deus era quem estava cuidando de nós. Não perder a identidade. E aí eu vou fazer a pergunta de novo: por que não perder a identidade? Por que não perder a identidade? Porque ele contou a mesma história. Há um cantor americano que diz: eu gosto de ouvir a velha história do Calvário, eu amo ouvir a história da cruz. E quando eu chegar no céu, eu quero sentar com meu Jesus e quero ouvir de novo ele contar a velha história da cruz. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que nós queremos uma historinha nova. Aí o professor que não tem Deus vai contar lorota. Irmão, estava trabalhando numa cerca. Aí é assim: irmão, fui vender o negócio. Não, tu tem que contar a história da Bíblia. Manteve a identidade. Queridos, fiquem de pé agora. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pergunto aqui aos senhores: Josué começou bem, prosseguiu bem e terminou como? Terminou bem. Olha o que ele diz: os vossos olhos têm visto 18 vezes a expressão eu, o Senhor, fiz isto. Quantas vezes? Então olhe para cá. Continue contando a mesma história. Conte no café da manhã para o teu filho quem é o Deus que abriu o mar vermelho. Conte à tarde para o teu filho o Deus que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Conte à noitinha para o teu filho o Deus que abriu o mar vermelho. Conta de manhã no outro dia o Deus que mandou coluna de nuvem e coluna de fogo. Conte para o teu filho que Deus é quem está te sustentando. Vamos manter a mesma história. Oh, glória a Deus. Diga isso para o seu irmão, vira aí para ele e diga: vamos manter a mesma história. Vamos manter a mesma história.
Não inventa anjo da asa quebrada, não inventa azeite, não inventa nada, mantém a mesma história. Só tem uma história que vai manter a identidade da igreja. É o Deus que trabalhou desde Abraão, Ele é o Deus que trabalha agora. Essa palavra vai manter a nossa história. Quem glorifica a Deus? Coloque a mão no seu coração. Olhe para mim aqui. Josué terminou com sucesso. Josué terminou entrando na terra, dividindo a terra para as tribos, e terminou servindo a Deus. Por quê, pastor Zéu? Porque ele não deixou de contar e de viver a mesma história. João 20, 30, 31. Estas coisas foram escritas para que, crendo nelas, tenhais a vida eterna. Eu só preciso do que está escrito. E já já nós vamos chegar lá. Não vamos perder a identidade. Quem quiser escrever de outro jeito, possa escrever. Agora aqui nós vamos continuar com a velha história. A mesma história. Senhor Deus, continue com esta igreja. Continua com os teus filhos dando vitória. Sustenta a tua igreja, mantenha a tua igreja na palavra de Deus. Ajuda cada um dos teus servos. E que na nossa família, e na nossa casa, e no nosso lar, a palavra esteja presente. Derrama da tua graça em nossos corações. E que possamos manter viva a chama da palavra em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia agora, levante ela bem forte. Você vai gritar comigo bem forte. Eu estou aqui com a minha também. Vamos lá. Quem pegou aí? Quem pegou? Pegou? Pegou, levantou, mas levante com fé. E aí no 3 nós vamos dizer o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha também. No 3, você vai dizer agora comigo. Nós vamos manter, diga bem forte. 1, 2, 3. Vamos manter a nossa identidade com a mesma história. A mesma palavra. Se o mundo a tem como velha, obsoleta, arcaica, é esta palavra que sustenta a minha vida, que sustenta a minha casa e que mantém a minha identidade. Sacode ela e diz: obrigado, Senhor, pela palavra. Hebreus 4,12 diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medula. Deixa ela arder, deixa. Não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem cultura que arranque esta palavra plantada em nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Mamaiara Machado, adorando a Deus. Aleluia. 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 Enquanto a irmã Maiara adora o Senhor, nós vamos cultuar a Deus com as nossas ofertas. Não se ausente ainda, irmão. Ainda não terminou. Não saia antes da bênção. Glória a Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Os obreiros aí, me ajudem, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.